O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per evangelica dicta, oleantur nostra delicta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa noite a todos. Para nós entendermos melhor o Evangelho e a primeira leitura da missa de hoje, convém que eu fale um pouco, me desculpem se o início da homilia talvez fique um pouco abstrato para alguns, mas sobre a maneira como nós, católicos, lemos e interpretamos o Antigo Testamento. Ou, em outras palavras, qual é para nós cristãos a relação entre o Antigo Testamento, aquela primeira parte da Bíblia que foi escrita antes da vinda de Cristo, e o Novo Testamento, aquela parte menor, final da Bíblia, que inclui os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas e o Apocalipse, que foi escrita depois da vinda de Cristo. Então, em primeiro lugar, nós veneramos ambos os testamentos, tanto o Antigo como o Novo, como palavra de Deus, inspirada por Deus, imune a erros, que ensina com certeza e verdade tudo aquilo que Deus quis e somente aquilo que Ele quis que ficasse por escrito para nós nas Sagradas Escrituras, e acreditamos que ambos os testamentos transmitem a revelação divina e servem para nós como regra de fé. Porém, para nós cristãos existe uma prioridade, uma precedência do Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento, sobretudo os 4 evangelhos, nos contam a vida, as ações, muitas das palavras, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que é a plenitude de toda a revelação. Jesus disse: Quem me viu, viu o Pai. Conhecendo pelo Novo Testamento, nós conhecemos a Deus de uma maneira muito superior a tudo aquilo que tinha vindo antes dele. E a igreja tem consciência, vejam, não se trata de desprezar o Antigo Testamento. E é um erro, é uma heresia que de tempos em tempos reaparece, fazer uma certa oposição
Aquela história, do Antigo Testamento Deus é malvado, no Novo Testamento Deus é bonzinho. Bobagem, é o mesmo Deus que fala tanto em um como no outro testamento. Mas, para nós, o Novo Testamento tem uma precedência, como eu dizia, e nós temos consciência que no Antigo Testamento algumas coisas eram ainda imperfeitas. E certas coisas do Antigo Testamento foram, inclusive, superadas pela vinda de Cristo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, no Antigo Testamento, a lei de Moisés previa que fosse oferecido para Deus, como uma forma de culto para Ele, o sacrifício de animais. Iam lá, matavam, degolavam bois, cordeiros, ovelhas, pombas e ofereciam isso para Deus. Isso foi abolido. A carta aos Hebreus é muito clara ao dizer que quando Jesus Cristo ofereceu o sacrifício de si mesmo na cruz, não tem mais razão de ser esses sacrifícios que eram só uma prefiguração do sacrifício de Cristo, que é renovado todos os dias sobre o altar da Santa Missa, que é o mesmo sacrifício da cruz, só que oferecido no altar de uma maneira incruenta. Dou graças a Deus, porque eu tenho vocação para ser padre, eu não teria vocação para ser açougueiro e ficar esquartejando animais como faziam no Templo de Jerusalém e queimando aqueles animais. Uma outra coisa do Antigo Testamento que era absolutamente central, importantíssima para os judeus na época de Cristo, aquelas restrições de alimentação. O segundo livro dos Macabeus conta como muitos judeus preferiram morrer do que comer carne de porco, quando foram forçados a comer carne de porco, porque era proibido a carne de porco, era proibido comer a carne do boi junto com o leite, era proibido uma série de coisas. Tudo isso no Novo Testamento foi abolido. No livro dos Atos se conta como São Pedro, quando foi à casa daquele pagão Cornélio, Deus mostrou para ele uma visão com uma toalha que se abria com um monte de animais e falou, come isso. São Pedro disse, não, pelo amor de Deus, eu nunca vou pôr nada impuro na minha boca. E Deus disse, não chame de impuro aquilo que Deus abençoou. E a partir de então a igreja não ligou mais para essas prescrições que eram tão importantes no Antigo Testamento. Um outro exemplo fundamental, como é que os judeus na época de Cristo e até hoje os judeus pertencem ao povo judaico? É por meio da descendência. Então quem é filho de mãe judia é judeu. E a ideia era de que pertencia, portanto, ao povo eleito, era judeu na época de Cristo, quem fosse descendente de Abraão, ou de alguma das 12 tribos de Jacó. Com o Novo Testamento isso mudou. Nós pertencemos ao povo de Deus como? Pelo batismo, na água e no Espírito Santo. Não se trata mais de uma raça. E da mesma forma, o sinal da pertença, não só o sinal, mas os judeus eles eram marcados como membros, os homens ao menos, por meio da circuncisão. Já pequenininho, o bebê, cortavam o prepúcio dele. Faziam a circuncisão. Isso não tem mais razão de ser. Nós somos batizados na água e no Espírito Santo, pertencemos ao povo de Deus por isso. E mesmo a circuncisão, que era tão importante, fundamental, e que sinalizava a aliança de Deus, foi deixada de lado. O capítulo 15 do livro dos Atos mostra como os apóstolos se reuniram em Jerusalém e falaram, e aí, precisa continuar fazendo isso? Eles disseram, não. Por que eu estou dizendo isso? Porque na missa de hoje nós ouvimos um preceito que era a maneira como era formulado o terceiro mandamento da lei de Deus, e no livro do Deuteronômio se diz, guarda o dia de sábado para o santificares. Talvez você tenha algum colega testemunha de Jeová ou adventista que talvez tenha te perguntado, por que você vai na missa no domingo e não no sábado?
E para entender a resposta a essa pergunta, nós precisamos entender, em primeiro lugar, por que é que no Antigo Testamento se mandava como parte do terceiro mandamento. O terceiro mandamento continua vigente. Aliás, os 10 mandamentos continuam vigentes, todos por quê? Porque os 10 mandamentos expressam a lei natural, impressa no coração do homem. Mas por que é que nós não observamos mais o sábado e sim o domingo como dia do Senhor? Vejam, no Antigo Testamento, o sábado era considerado o dia santo, porque segundo o primeiro capítulo do livro do Gênesis, Deus criou o mundo em quantos dias? Em 6 dias. E no 7º dia, Deus descansou da obra da sua criação. E por isso, o 7º dia passou a ser santificado. Atenção, o sábado é o 7º dia da semana, viu? Porque o primeiro dia da semana não é a segunda-feira, o primeiro dia da semana é o domingo. Tá? E o que é que Jesus Cristo fez no Novo Testamento? Jesus Cristo, nosso Senhor, viveu aqui 33 anos, durante 3 dos quais ele ensinou aos apóstolos muitas coisas, sofreu a perseguição, sofreu a paixão, e Cristo concluiu, por assim dizer, a obra da expiação, da reparação dos nossos pecados, morrendo na cruz, dizendo aquelas palavras: tudo está consumado. Que era como Deus, assim como quando Deus criou o mundo, Deus olhou, viu que era bom. Jesus ofereceu o sacrifício de si mesmo um pouco antes de morrer, de consumar esse sacrifício. Ele disse: tudo está consumado, e morreu pelos nossos pecados. Ele fez isso em qual dia da semana? No 6º dia da semana, a sexta-feira. No dia seguinte, o sábado, o 7º dia, Jesus repousou. Mas repousou como? Repousou o sono da morte. Ele ficou o sábado santo inteiro no sepulcro. E na madrugada do domingo, antes que o sol nascesse, antes que os discípulos fossem até o túmulo para terminar de preparar o seu corpo, Jesus realizou aquele que é o grande milagre da história, que foi a grande e definitiva comprovação da sua divindade, de todos os seus ensinamentos, e que foi o que, de certo modo, significou uma nova criação. Jesus ressuscitou dos mortos no domingo. De algum modo, foi nesse momento em que se cumpriu aquilo que Jesus mesmo diz no Apocalipse: eis que eu faço novas todas as coisas. E por isso a igreja compreendeu, logo no início, os apóstolos, que, portanto, o domingo, isso é, o primeiro dia da semana, tinha se tornado, de algum modo, o dia da nova criação. E a igreja então passou a aplicar para o domingo aquele salmo que nós cantamos no domingo de Páscoa, que é o seguinte: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. E Jesus apareceu ressuscitado para os apóstolos no domingo seguinte os apóstolos estavam reunidos juntos e Jesus apareceu de novo. E o livro do Apocalipse, quando São João introduz aquela visão que ele teve na ilha de Patmos, que é descrita no livro do Apocalipse, ele diz que ele estava em oração, celebrando no dia do Senhor, no domingo. Porque os apóstolos já observavam o domingo. Aliás, essa palavra domingo vem de Dominus, que quer dizer Senhor. Por excelência, desde os apóstolos, o domingo se tornou, portanto, o dia do Senhor. Agora uma pergunta: nós vemos o domingo da mesma maneira como os judeus viam o sábado? Eu diria que não, mas atenção, não em que sentido? O que é que nós precisamos fazer para santificar o nosso domingo e para que o domingo seja de fato o dia do Senhor e não um dia pagão? Antes de tudo, a participação na Santa Missa, a celebração da missa. Esse é o modo principal de santificar o domingo, tá certo? Então, o que eu digo, o que eu aconselho para todos?
Olha, se você vai sair, se você vai viajar, se você vai visitar alguém, vai na casa de algum parente, programe-se. Já na sexta-feira pensa, tem alguma igreja lá perto de onde eu vou? Procura na internet, faz uma busca, qual é a paróquia mais próxima, os horários de missa. Não deixe de santificar o domingo como dia santo, dia do Senhor, é um dia que pertence ao Senhor. Nós, evidentemente, não temos aqueles escrúpulos dos judeus que eles tinham e os mais observantes ainda têm em relação ao sábado, que faz com que eles não possam sequer cozinhar no sábado, não podem apertar um interruptor no sábado. Na época de Cristo, nós ouvimos no Evangelho, não queriam nem mesmo que Jesus curasse no dia de sábado e queriam matar Jesus porque ele curava no dia de sábado. O livro dos Macabeus conta como alguns judeus morreram numa guerra porque se recusaram a lutar no dia de sábado. Nós não vemos assim o domingo. Mas, por outro lado, algumas recomendações do Antigo Testamento continuam muito válidas. E eu vou dizer por quê. Por exemplo, quando diz aqui, é o dia do descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Não trabalhe, nem você, nem o teu filho, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o estrangeiro, para que vocês repousem todos da mesma forma. Vejam, tem alguns trabalhos que não tem como não fazer no domingo. Então tem que cozinhar no domingo, tem trabalhos de saúde, de segurança, transporte, que precisam continuar no domingo. Mas é importante que dentro daquilo que está no nosso alcance, nós evitemos trabalhar no domingo. E eu receio que hoje, em que muita gente faz trabalho em casa, ou porque faz alguma coisa, um pequeno empreendimento em casa, ou porque faz home office do computador, eu receio que muitas pessoas acabem tratando o domingo como um dia como outro qualquer. E a sua vida acaba virando um contínuo, todos os dias iguais. Segunda é igual a domingo, que é igual a sexta, que é igual a sábado, que é igual a quarta, que é igual a quinta, que é igual a sexta. E vejam, Deus não precisa de nós, mas nós precisamos de Deus. Por isso que o domingo é o dia que o Senhor fez para nós. Nós precisamos de Deus. No domingo nós oferecemos para Deus a semana que passou e consagramos para Ele a semana que está começando. No domingo nós oferecemos para Deus o nosso descanso, também confiando que Ele vai cuidar do nosso trabalho e que quem faz o nosso trabalho frutificar não são somente as nossas forças, mas é o Senhor. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os construtores. O trabalho sem Deus é inútil. Deus não precisa de nós, do nosso descanso, mas nós precisamos descansar. Nós não podemos ser escravos do trabalho. Infelizmente, tem pessoas que são obrigadas por circunstâncias a serem praticamente escravas do seu trabalho, mas a lei natural nos manda ter um dia dedicado ao descanso e ao Senhor. Deus não precisa de você, mas a sua família precisa de você, da sua presença, da sua atenção. E por isso, eu gostaria que cada um de nós fizesse o propósito de viver com alegria o domingo como um dia do Senhor e dentro daquilo que está no nosso alcance, não trabalhar e, lógico, santificar o domingo pela missa. Quem é um pouquinho mais velho, não precisa ser tão velho, mas quem tem uns 40 anos de idade, a gente fala em idade, as pessoas já olham meio torto. Se lembra que uns 30 anos atrás em São Paulo, no domingo, assim, de manhã ainda tinha alguma padaria aberta, um mercadinho, depois do almoço não tinha nada aberto pelas ruas. Era um deserto, um silêncio. E isso faz bem não só para a nossa alma, mas isso faz bem, inclusive, para a nossa cabeça. E tem pessoas que estão já com transtornos psíquicos, porque a sua vida virou uma tela de computador, uma tela de celular sempre igual. E essa não é a vontade do Senhor para nós. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Vamos pedir
A Nossa Senhora que nos ajude a viver com amor, com adoração, com agradecimento e com abandono nas mãos de Deus o dia que o Senhor fez para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.